Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia, eu sou Joel Scala. Está começando agora Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar como está o mercado de trabalho na pandemia. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a taxa de desemprego na América Latina e no Caribe deve subir de 8% para 12%, devido à recessão causada pela pandemia do novo coronavírus. Aqui no Brasil, 7.800.000 pessoas estão desempregadas. E o país tem o maior número de desempregados desde a contagem do DIEESE. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com Marta de Aguiar Bergamini, que ela é professora da Escola de Sociologia e Política, e Patrícia Toledo Pialtieri, que é economista do DIESE, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos. Você confere também as notícias da Rádio ONU com o repórter Eleutério Gevani, direto de Nova York. Muito bem, e também os destaques do Observatório do Terceiro Setor com Júlia Pereira e a participação especial do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Marta, Patrícia e você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Marta, bom dia, seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia, obrigada pelo convite. Marta, o que explica essa atual situação de desemprego, além da pandemia provocada pelo coronavírus? O desemprego continua na pós-pandemia? A gente está numa situação das piores crises, né? É uma crise sanitária que se torna uma crise econômica, a gente já não atravessava um momento bom, e essa taxa de desemprego realmente é assustadora, né? Porque, além de tudo, a gente tem uma nova configuração no mundo do trabalho, que eu acho que a gente já pode, com certa tranquilidade, depois a gente vai ouvir a Patrícia falando, a gente pode falar de um desemprego estrutural, né? A gente tem já um desemprego que também vinha crescendo por conta do incremento tecnológico, e a gente tem a criação de trabalhos de uma qualidade muito ruim, né? Então, a gente tem um exército de pessoas fazendo entrega, a gente tinha antes esses motoristas dos aplicativos de compartilhamento de carona, né? Que atualmente devem estar um pouco mais parados, mas, enfim, é um exército no Brasil. Não sei quais são os últimos dados, mas até onde eu tinha visto eram mais de 4 milhões de pessoas fazendo esse tipo de trabalho, que é um trabalho muito sem produção de sentido, né? Um trabalho desqualificado, que tem uma socióloga do trabalho que chamou isso de um trabalho amador, né? Um trabalho que não se profissionaliza. Então, a gente tem essa configuração do mundo do trabalho muito, muito complexa, vai ser um desafio enorme no pós-pandemia. Eu quero te ouvir. Inicialmente, bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda ao Brasil Cidadão. Na pós-pandemia, como fica o trabalho? Então, como a Marta bem abordou, a gente não sabe nem exatamente o que será esse pós-pandemia, né? Provavelmente nós teremos outras fases até que possamos dizer que estamos no pós-pandemia ou tenhamos superado essa crise. Nós podemos dizer que ainda nós estamos na fase aguda da crise, né? Mas teremos outras fases. Então, todos os indicativos mostram que o mercado de trabalho continuará sofrendo fortemente. E isso tem muito a ver com as escolhas e as opções de políticas que estão sendo feitas agora. A forma como nós vamos enfrentar essas próximas fases da pandemia e, inclusive, o pós-pandemia de fato, né, a retomada, ela tem muito a ver com as decisões tomadas agora. Infelizmente, nós vemos no país as decisões sendo tomadas na contramão do resto do mundo,
né, em termos de combate aí aos efeitos muito nefastos que tem na economia e não só para a vida e para a população, mas também no mercado de trabalho. Eu queria só, se você me permite, chamar a atenção para um elemento que a Marta levantou na fala dela sobre a questão do desemprego estrutural. Então, acho que é bom a gente tocar aqui que a pandemia não causou toda esta tragédia que nós estamos vivendo em termos de mercado de trabalho. Ela simplesmente desnudou uma situação de mercado de trabalho bastante agravada a partir da segunda metade do ano de 2015 e aprofundada a partir de 2016. O Diese faz um acompanhamento, criou um índice sintético para avaliar as condições do trabalho, né, do posto, do índice da condição do trabalho. E nós utilizamos como base a PNAD contínua e retroagimos até 2012, que é o primeiro ano da PNAD contínua. É muito claro, né, nesse acompanhamento são 3 dimensões, são 8 indicadores que a gente acompanha. É muito claro que em 2015 acontece uma ruptura da estrutura do mercado de trabalho. Então, ali se estabelece um alto patamar da taxa de desemprego, então são milhões de desempregados, e a partir dali, os postos criados são postos muito precários. E em 2019, nós entramos uma terceira fase dessa nova estrutura de mercado de trabalho, que é a concentração da renda do trabalho e a diminuição do rendimento médio dos trabalhadores. Então, isso já estava estruturado antes da pandemia e justifica, inclusive, a necessidade naquele momento, do impeachment para uma mudança na política econômica que pudesse manter essa estrutura de mercado de trabalho, que satisfazia ali, então, essas novas condições. Acho que é importante a gente tocar nisso. Então, quando a pandemia, essa crise chega, ela, na verdade, aprofunda uma situação que já vinha bastante grave. Já tinha no mercado cerca de 12 milhões de desempregados, né, antes da pandemia, e ela veio agravar a situação. Pegando novamente o termo da Marta, desemprego estrutural, a gente sabe que algumas vagas no mercado de trabalho não voltarão mais, até pelo avanço tecnológico, pelas mudanças tecnológicas que estão acontecendo no mundo. De que maneira nós podemos criar políticas que vislumbrem isso, né? Capacitar essas pessoas que não voltarão para o mercado de trabalho fazendo aquilo que já estavam fazendo, mas terão que reinventar-se profissionalmente. Que políticas seriam necessárias para isso? Eu começo com você, Marta. Bom, me parece que a discussão mais importante nesse momento é que a gente consiga implementar uma renda universal como lei, efetivamente, né? Porque... Você está falando da renda básica de cidadania? De uma renda básica universal, né? Porque, nesse momento, a gente não vai ter emprego para todo mundo. As mudanças, como a Patrícia estava contando, né, as mudanças no mercado de trabalho vinham justamente modificar para pior a qualidade dos trabalhos, de uma forma muito geral, né? Então, acho que a gente precisa ter, nesse momento, uma preocupação grande com a concentração de renda no Brasil. A gente tem um país extremamente desigual, o Brasil é dos países mais desiguais do mundo, a gente já estava num patamar bastante estável de concentração de renda, né, em 28,3%, nas últimas medições da concentração de renda no Brasil, e provavelmente agora a gente vai estar num patamar muito piorado disso. Isso é uma preocupação muito grande, porque a gente tinha estabilizado essa concentração de renda num patamar já muito ruim. E agora a gente está numa situação em que a renda do trabalho cai muito, quer dizer, um desemprego altíssimo, né? E aí eu acho que essa preocupação da concentração de renda deve ser a nossa preocupação
principal. A sociedade brasileira não aguenta uma concentração maior do que isso, né? Já era uma concentração absurda. Então, políticas de emprego, não sei, acho que a gente poderia fazer muita coisa, mas eu acho que antes a gente vai ter que olhar para o país, né? Para o esgarçamento social que representa as pessoas mais pobres não terem trabalho, não acessarem renda, né? Acho que tem aqui uma questão fundamental da gente olhar, porque o país vai estar em frangalhos quando a gente puder, todo mundo sair na rua, né? Eu acredito que não seja essa semana que a gente já vai poder sair na rua, a gente ainda está numa situação pandêmica muito grave, né? Muito bem. Ô, Patrícia, antes de te ouvir, segundo o Banco Mundial, o Brasil pode ter 7 milhões de novas pessoas em situação de pobreza até o final de 2020, caso as políticas de renda emergencial não cheguem aos mais vulneráveis. Ou seja, o que a Marta levantou é fundamental, uma renda básica, né? Então, é assustador, né, quando a gente olha, por mais que a gente lide com dados, com informações, é muito assustador quando, num momento como esse, mais da metade da população brasileira, ela se cadastra para o auxílio emergencial. Nós estamos falando de quase 120 milhões de pessoas, e foram credenciadas 54 milhões de pessoas, e tem mais 11 milhões sendo avaliadas. Quer dizer, isso mostra a extrema pobreza que a população brasileira já vive, né? Nós vemos agora que teve que o afastamento do trabalho, mais de 9 milhões foram afastadas do trabalho sem nenhum rendimento, e nós já tínhamos um volume de trabalhadores sem rendimento no país. Então, é muito assustador pensar num país com uma potência como é o Brasil, ter uma população tão empobrecida, né? Isso independentemente dessa crise que vem agravar muito a situação. Então, é preciso, não há dúvida, de que o governo coloque dinheiro, renda na mão das pessoas, independentemente aí do trabalho, porque isso é um pressuposto para uma retomada econômica. Sem renda não há como a economia ser retomada. E nós, pensando aqui na questão dos postos de trabalho, nós ainda temos um largo arco de possibilidades de geração de postos de trabalho que servem à população, independentemente da tecnologia. Nós teríamos que implementar um programa robusto de infraestrutura, de saneamento, e aqui nós não estamos falando de postos de trabalho que exijam grandes qualificações. Portanto, nós temos uma margem enorme para empregar as pessoas. Agora, é preciso tomar essa decisão de política de desenvolvimento, né? Isso tem mais a ver com vontades políticas e com força da sociedade para forçar a implementar essas políticas do que propriamente a questão do enfrentamento às novas tecnologias. É claro que tem uma parte dos trabalhadores que devem e estão já discutindo a apropriação dos ganhos das novas tecnologias, porque, a rigor, as novas tecnologias deveriam vir para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e não para jogá-los na miséria. Qual é o sentido de um país se desenvolver tecnologicamente se a sua população ficará empobrecida? Então, a discussão, e acho que esta é uma oportunidade, né, essa crise, inclusive, é uma oportunidade para a gente trazer à tona que qualquer introdução de tecnologia tem que vir associada a quem é que se apropria dos ganhos dessa tecnologia. Ela tem que ser distribuída, ela não pode ser concentrada, tá certo? Então, imagino que tudo isso seja uma possibilidade de aprofundar esses debates. Outro dado importante é que 70% da população brasileira vive com até R$ 3.100.
Lembrando que essa renda que eles recebem é variável. Boa parte desse contingente de pessoas estão desempregadas devido à pandemia. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. O OMS diz que o mundo está longe do fim da pandemia da Covid-19. Eleutério Goivani, direto de Nova York, traz as informações. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, disse esta segunda-feira que a pandemia de coronavírus não está sequer perto do fim e que o surto acelera em nível global. A mais recente atualização da agência da ONU notificou mais de 10 milhões e 21 mil casos confirmados e 499.913 mortes. Pelas estimativas, a OMS considera que cerca de metade dos casos e óbitos de todo o mundo ocorreram nas Américas. O chefe do programa de emergência da OMS, Mike Ryan, disse ter havido um tremendo progresso na busca de uma vacina segura e eficaz para prevenir a infecção, mas ainda não existe garantia de que o esforço seja bem sucedido. Ryan disse que a proporção de casos no Brasil equivale a 26% do total das Américas e a cerca de 1/4 de mortes da região. Ele explicou que o país continua com aproximadamente 30 mil casos reportados por dia em nível federal. Mas para a OMS, além desse grande desafio, também é essencial reconhecer situações desafiadoras, como áreas urbanas com alta densidade da população e dificuldades da oferta de serviços a pessoas que vivem em zonas rurais difíceis de alcançar. Esta semana, a OMS realiza uma reunião para avaliar o progresso feito nas pesquisas em relação ao coronavírus e examinar prioridades diante da continuação da pandemia. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Goivani. Ô Franklin, com esses dados apresentados pela matéria da ONU News, como falar no fim de isolamento, hein? Exatamente, já não dá para falar em fim de isolamento, né? Se nós tivéssemos feito um isolamento consciente logo no início e que nós tivéssemos tido uma liderança no país que conseguisse implementar esse isolamento, hoje, com certeza, nós estaríamos em uma situação melhor, né? Agora, falta liderança, falta Estado nesse país. E eu queria aproveitar, Joel, já que nós estamos falando do mercado de trabalho, de que forma que ele está sendo impactado nessa pandemia, e como bem a Marta colocou e a Patrícia, elas mostram que esse problema que nós estamos vivendo hoje não é um problema advindo da pandemia, é uma coisa que já vinha anteriormente, antes da pandemia, que a única coisa que ela fez foi aflorar ainda mais as contradições que já existiam. E eu coloco uma questão para ser discutida, tanto pela Marta como pela Patrícia. Já não é o momento de a sociedade brasileira parar e começar a discutir esse modelo econômico que está sendo implantado? E se realmente nós temos essa necessidade, por que isso não é feito? Por que não há essa discussão de mostrar que esse modelo econômico implantado no Brasil é um modelo econômico falido? Marta. Bom, eu tenho uma preocupação enorme com tudo isso, né, por várias razões. Primeiro porque o trabalho, eu acho que a Patrícia daí pode falar melhor sobre isso, o trabalho tem concorrido com os investimentos com o capital financeiro, né? Então, a aposta toda do capital foi de diminuir a renda do trabalho, achatar a renda do trabalho, para que o trabalho concorresse com esses investimentos do capital financeiro, né? Então, a gente tem um achatamento da renda, o que causa esses trabalhos extremamente sem produção de sentido, né? E aqui está uma das minhas preocupações, que é a gente precisaria mudar o modelo de desenvolvimento para pensar isso de outra maneira, né? Que é isso, distribuir tecnologia para a população de forma mais geral, né? Não ter uma concentração de bons trabalhos, acesso à tecnologia e trabalhos que usem a tecnologia de forma mais criativa, interessante, para muito poucos, e um trabalho totalmente desqualificado e sem produção de sentido para a massa da população brasileira, né? A gente está nessa situação, antes da pandemia estava encaminhando rapidamente para isso, agora a gente tem uma situação de desemprego que esgarça ainda mais o tecido social, né? Porque eu acho que a gente tem um lugar social do trabalho, ele é um estruturador da sociedade, né? O trabalho estrutura a nossa vida social ainda, né? E se a gente tem um trabalho de péssima qualidade oferecido para as pessoas, de forma muito geral, para a população, para os mais pobres, né?
a gente tem um esgarçamento da sociedade. Nesse momento de desemprego, né, a gente teria que estar discutindo esse modelo de desenvolvimento, o que ele é e como ele poderia produzir um país melhor. Mas a gente, como país, tem apostado na morte, né? E eu acho isso realmente terrível, um momento terrível, né, em que a gente deixou a população morrer ou de doença ou de fome, sem renda, né? Não poderia haver um momento pior do Brasil. Lamentável. Patrícia. Então, eu queria tocar aqui um pouco, que acho que é fundamental, a questão que o Franklin coloca sobre o porquê que não se... Sendo tão ruim para tanta gente, por que é tão difícil você fazer a mudança no modelo econômico, na matriz de produção e consumo, né? E aí eu acho que tem um elemento que é muito importante, que são os meios de comunicação, né? Nessa história toda. Então, você tem elites que, de fato, querem manter esse modelo porque são altamente concentradoras, se beneficiam, como tem muita gente, como tem essa partes da elite se beneficiando, inclusive com a crise, né? Com essa crise sanitária. É assustador ver. E elas são, digamos, acabam sendo fortalecidas com essa ampla divulgação de que não existe outra saída, de que o único modelo que existe é esse, porque é isso que os meios de comunicação de massa, que são patrocinados justamente por essas elites, eles 24 horas por dia é isso que está chegando para as pessoas. Não há outro caminho, o caminho é só esse. Então, acho que é muito interessante nesse último período o crescimento das mídias alternativas, como é o caso da TVT, como é o caso do Observatório do Terceiro Setor e outros programas e outras mídias alternativas que começam a colocar o contraponto, tá certo? Mas ainda não chegam de uma forma massiva como chega uma Rede Globo, uma Bandeirantes, um SBT na casa das pessoas. Então, tem muito de desconhecimento de que existe outro caminho. Acho que tem movimentos agora muito importantes acontecendo e acontecem na periferia. A gente tem aí vários modelos de economia solidária, economia circular, que começam a acontecer à parte desse modelo econômico. Você tem milhões que circulam na periferia que não passam pelo circuito dessa modelagem econômica. Tem aí o chamamento do Papa, que acho que é super importante, a economia de Francisco e Clara, que justamente faz essa discussão que não é possível um modelo econômico tão explorador, inclusive, do planeta, né? O planeta está se saturando, então é preciso discutir novas formas mais solidárias, mais justas de economia. Então, começa-se a formar essa massa crítica, né, a partir de experiências reais, porque você tem várias experiências nesse campo, que eu acho que vai caminhar para essas mudanças. É preciso não adianta, já se fala, e é verdade, você precisa conquistar mentes e corações e mostrar que existe sim outros caminhos que não o caminho da política neoliberal. O país não vai quebrar se colocar renda na mão das pessoas, não existe essa concepção, mas infelizmente o que a gente vê na mídia tradicional, você já começa a ver, bom, mas agora com esse endividamento enorme não precisa reduzir gastos, não temos que rever isso, nem bem nós saímos da fase aguda e as elites já estão preocupadas em voltar para as políticas neoliberais de contenção e tudo mais. Então, a disputa, ela é muito forte, ela é bem desigual e cabe a cada um de nós que acreditamos nessa perspectiva fazer o trabalho que não é simples.
E a contenção Muito é bem. sempre O no Franklin, andar de cima, o nunca no Franklin, andar de baixo, né? eu quero te ouvir. Aliás, ao contrário, né? É uma crítica histórica que se faz em relação à grande imprensa, né? Que ela não mostra o Brasil real. Se não fossem as mídias alternativas, muita coisa ficaria debaixo do tapete. Essa crítica histórica que se faz em relação à mídia tradicional, ela começa agora com as redes sociais, que se quebrou um pouco essa hegemonia, mas ainda não está no ideal, não é, Frank? Exatamente, eu acho que as mídias sociais, uma parte delas, elas realmente romperam, né, com essa hegemonia, digamos assim. Agora, outra parte delas, o que faz é reproduzir o que a grande mídia produz, né? Acho que esse é um dos problemas, porque, na verdade, acaba reforçando essa desigualdade, essa desinformação que acontece na grande mídia. Mais uma vez, apesar que não é o tema do programa, mas acho que é pautar isso para que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, comecem a pensar. O que nós precisamos começar a pensar é na democratização dos meios de comunicação. A partir daí, acho que muda a realidade da história do Brasil. Muito bem. Eu queria repercutir com nossas duas convidadas um aspecto importante. Hoje, a sociedade civil está se organizando na defesa da democracia, dos direitos humanos, mas eu percebo que nas discussões se fala em democracia de uma maneira ampla, mas não se coloca na agenda, por exemplo, o trabalho. Como incluir no trabalho, que é fundamental para a sobrevivência de uma sociedade, incluir nessa agenda defesa da democracia e do trabalho. Ô, Patrícia. Então, sabe, Joel, essa questão de uma mobilização muito ampla não cabe o trabalho. Por quê? Porque se defende a democracia desde que eu consiga manter a concentração. Então, parte da elite que está junto, que quer a democracia, que quer pautas mais progressistas no campo dos direitos individuais, mas desde que não mexa com a minha empregada doméstica, desde que eu não tenha que pagar, que meu filho não tenha que perder a vaga para o filho da empregada por causa do Enem. Então, não cabe na mesma disputa tudo isso, é por isso que o trabalho fica fora. E é por isso que a gente diz que também não adianta você fazer uma defesa da democracia se a democracia não for para todos. E nós hoje não temos uma democracia para todos. Nós temos uma democracia que ainda é racista, é homofóbica, ela é desigual, ela é concentradora. Então, a oportunidade agora é de fazer a defesa da democracia, mas para uma democracia real, onde inclua a maior parte da população, que é a população negra, que é a população que são as mulheres, enfim, são os pobres, né? Então, eu acho que precisa se avançar, e essa é uma disputa dentro das organizações, na hora de fazer as composições, porque não dá para você se associar somente para fazer uma defesa da democracia que não seja uma democracia para todos. Então, eu acredito que é muito difícil mesmo, a disputa está muito intensa, mas a organização, a representação, a organização dos trabalhadores tem por obrigação. Tá? E aí, quando eu falo trabalhadores, são todos eles, independentemente da forma de contratação, seja assalariado, seja conta própria, seja o pequeno microempreendedor, o empregador, que ele não é empresário, embora ele gostasse de pensar que é empresário, mas ele não é empresário, ele é trabalhador, ele vive do trabalho. Então, fazer essa defesa por uma democracia de fato real. Muito bem. Ô, Marta, incluir na agenda, na luta pela democracia, o trabalho, é difícil por causa da correlação de forças entre capital e trabalho no país? Porque eu costumo dizer que, como o nosso país é extremamente desigual, essa desigualdade vem sendo reproduzida. E se a gente olhar para os lugares sociais de reprodução da desigualdade, a gente vai enxergar a escola,
o trabalho, né? O mundo do trabalho, ele é extremamente desigual. Então, a Patrícia estava lembrando que é um tema que a gente nem tinha tocado ainda, né? Mas nas bordas desse desemprego, né? Desse momento, estão as mulheres negras, as pessoas mais em condição mais precária, né? Que vão ter mais dificuldade de retornar, até porque as escolas não retornam, pelo menos no início agora, né, das atividades. Então, as mulheres sequer têm onde deixar seus filhos, né? A gente ainda destina às mulheres o cuidado das crianças. Então, as mulheres estão, na pandemia, sobrecarregadas, né, com o cuidado da casa, dos filhos, dos mais velhos, dos doentes, né? Porque as mulheres ainda que fazem esse trabalho, que também não é considerado trabalho, mas é um trabalho invisível, um trabalho não remunerado, de cuidado e que estrutura a sociedade, né? A gente usa esse trabalho das mulheres como estruturação da sociedade, mas sequer reconhece isso como trabalho, né? E aí, para a gente desenvolver isso, a gente precisa realmente de trabalhos diferentes, criativos, que acionem sentido e que os jovens, as crianças e os jovens possam observar esse trabalho, né? O trabalho da sociedade, dessa organização da sociedade civil, o trabalho das associações de bairro, o trabalho que tem, eu acompanho mais na Zona Sul, tem muita coisa interessante sendo feita, inclusive agora na pandemia, né, com distribuição de cestas, de comida, enfim, uma rede de organizações que já existiam antes, que se fortalecem agora para dar conta da calamidade que estamos vivendo, né? E é muito importante isso para que os jovens observem isso e possam superar a condição dos seus pais ou das pessoas que estavam mais próximas, né, na situação familiar, porque isso é muito forte, fica como uma impressão na pele, né, no corpo, na subjetividade do que você vai fazer de trabalho. Se você sempre observou na sua família uma situação de desemprego longo ou de grande precariedade, é possível que você não consiga enxergar para você uma trajetória que supere essa condição extremamente precária. Então, a gente acaba repetindo, e eu acho que uma parte da desigualdade brasileira vai se reproduzindo aqui, né? Numa certa repetição das trajetórias que não conseguem subjetivamente também serem superadas. Então, a gente precisa apresentar para os jovens, para as crianças e para os jovens especialmente, né, um outro tipo de trabalho. E eu acho que agora, nesse momento, se trata de invenção. A gente vai precisar inventar outros trabalhos que não sejam só entrega com moto, entrega de bicicleta, porque esse trabalho é extremamente precário, né? Eu acho interessante a gente lembrar que a gente teve uma manifestação dos entregadores a semana passada, que eu acho uma coisa extremamente importante, interessante, porque isso traz identidade, né? As pessoas que vão se manifestar juntas se encontram de novo num grupo social que é um grupo de identidade. E o trabalho tem essa capacidade de nos ligar de forma forte à sociedade. Se a gente romper isso e ficar cada um por si nesse discurso da grande mídia, e que é um discurso das elites, né, do empreendedorismo de si, que o trabalho agora é somente o empreendedorismo de si, em que, então, quem faz entrega é um empreendedor, e esse discurso é incorporado por todos nós, né? Mas eu acho que a gente precisa ir além disso. Então, a manifestação da semana passada aqui em São Paulo foi muito grande, e a grande mídia noticiou muito pouco também, né? Vai mostrando outras possibilidades, vai mostrando o engajamento, um enganchamento social importante. A gente precisa disso, a gente precisa que as pessoas se sintam participantes, pertencentes à sociedade.
de um novo projeto coletivo de país, né? Não esse que está aí. Eu vou fazer uma pausa na entrevista com a professora Marta de Aguiar Begamin e a Patrícia Toledo Piartieri, economista do Diese, para ouvir a Júlia Pereira, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Júlia. Oi, Joel, Franklin. Bom dia a todos, tudo bem? Tudo bem. Tudo Quais bem. são as novidades, Júlia, que você Bom, traz hoje? Para aproveitar o tema do programa de hoje, eu quero destacar 2 matérias que estão no nosso site do Observatório do Terceiro Setor. A primeira é sobre um estudo realizado por pesquisadores da King's College London e da Universidade Nacional da Austrália, que os pesquisadores analisaram 3 possíveis cenários do resultado da pandemia do novo coronavírus. No pior desses cenários, o Brasil poderia ter até 14,4 milhões de pessoas em situação de pobreza. Já em extrema pobreza, esse número passaria de 700 mil para 3,3 milhões de pessoas. Outra matéria que eu quero destacar hoje é sobre uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva com a CUFA. Os dados mostram que 73% da população negra perdeu o emprego durante a pandemia. Já sobre os brancos, esse índice foi de 60%. O levantamento mostra também a diferença salarial entre os negros e os brancos. Negros ganham, em média, R$1,7 mil e brancos 3,1 mil. Muito bem. Para encerrar sua participação, você quer deixar uma pergunta para as nossas convidadas? Bom, por hoje é isso, Joel. Muito obrigada e um bom programa para vocês. Valeu, obrigado, Júlia. Você volta na próxima semana. Muito bem. A gente está vendo que os negros e as mulheres estão sendo mais impactados nessa pandemia. Inclusive as mulheres, né, que boa parte das mulheres hoje são chefes de família, né, sustentam e não tem essa rede auxiliar do Estado, como creches para deixar seus filhos para poderem trabalhar. O problema, Patrícia, está caminhando para uma calamidade pública. Não tem dúvida. Na verdade, essa desigualdade que a gente, desde o início, está tratando, tem segmentos muito vulneráveis, né, no mercado de trabalho brasileiro, e isso é histórico, né, não é de hoje. Teve avanços em alguns períodos, você tem melhorias, né, então de 2004 a 2014 teve uma pequena estruturação no mercado de trabalho, uma redução entre a diferença de rendimentos de mulheres e homens, negros e não negros, mas estava tudo num crescente muito lento, inclusive de estruturação, né? E a partir de 2015, como eu tinha dito, começou a se aprofundar essa desestruturação de uma forma muito intensa. E em 2017, todas essas relações que eram, inclusive, ilegais, né? As políticas justamente ao contrário disso, né? Retirando recursos das associações, de ONGs que têm feito ao longo das últimas décadas essa invenção, né, de trabalhos. Então, a gente tem uma saída de recursos daí, o que é muito complicado também. A gente vai ter que pensar tudo isso nesse momento, acho que disputar os recursos públicos, mas, por outro lado, também pensar como ir produzindo isso sem ajuda do Estado, né? Porque a gente está no momento em que a gente tem políticas justamente vão contra isso, né? A Patrícia estava lembrando que com a reforma trabalhista a gente tem justamente uma desestruturação dos empregos, né? Então a gente tem, eu não vou me lembrar agora quem foi, essa semana eu vi a declaração de um deputado dizendo, e agora com a reforma trabalhista, olha que maravilha, o trabalhador tem a liberdade de ter vários trabalhos. Então, ele marca se é uma trabalhadora que é uma manicure, ela faz uma unha, ela só recebe pela unha que ela faz, né? Você não recebe mais pelas janelas em que você não está fazendo a unha propriamente, né? Então, você só recebe pelo trabalho realizado. E aí, essa pessoa, esse deputado, dizia que isso era liberdade, que era a liberdade de você poder trabalhar para 10
8, 10 pessoas, né? E então tem um discurso produzido de que isso é liberdade, a gente sabe que não é liberdade, isso é justamente uma superexploração do trabalho, né? Porque as pessoas estão completamente desprotegidas, inclusive depois para aposentadoria e para momentos de desemprego, né? Como a gente está vendo agora, as pessoas totalmente desprotegidas, né? Quer dizer, quem consegue acessar essa renda emergencial, mas tem uma população toda que não conseguiu acessar, porque também tem uma incompetência muito grande desse governo, né, de fazer chegar esses recursos para quem realmente precisa, né? A gente chega para alguns, mas não chegou para todos, né? E aí, com esse discurso de que é liberdade, a gente tem um trabalho que é um trabalho onde as pessoas trabalham cada vez mais para ganhar cada vez menos. Eu acho que um pouco, talvez, se trata para o futuro, né? Se a gente pensar novos modelos de desenvolvimento, pensar em novos modelos de consumo. A gente achou, numa certa esperança no início da pandemia, que isso pudesse aflorar, talvez até possa, né? Mas vai ser uma disputa grande aqui, de que a gente ia consumir diferente depois da pandemia, porque a gente, quando entrou na pandemia, começou realmente, tem uma retração do consumo, primeiro porque as pessoas tinham perdido o trabalho e com uma renda menor, mas também porque estava todo mundo em casa, consumindo o absolutamente necessário, né? Eu acho que a gente teria que mudar modelos de construção da vida mesmo, né? De pensar em outras coisas que nos sustentam. Então, o trabalho poderia entrar aí, acho que deve entrar aí, produzindo sentido. Você trabalhar com algo que você gosta ou que te traga um sentido forte de conexão com a sociedade, né? Então, tem um documentário que eu gosto muito, que chama Amanhã, que é um documentário francês, Demain, que mostra várias experiências pelo mundo de economia solidária, de bancos comunitários, que foi um dos temas que eu estudei no meu doutorado também, de formas de lidar com o lixo, né, de forma mais sustentável, pensar na alimentação como segurança alimentar, mas também uma forma de conexão das pessoas com a comunidade. Então, tem muitos trabalhos que nos ligam de forma forte à comunidade, né? Até o trabalho de professores, enfim. Mas a gente vai ter que produzir uma outra valorização, uma outra valoração, né, dos trabalhos e deixar de hierarquizar da forma como a gente hierarquiza e talvez entender como é que esses discursos produzidos e esses discursos do empreendedorismo já tem algumas décadas, né? Ele não é um discurso recente. A gente vai produzindo um discurso muito forte disso, como é que a gente quebra isso e a gente torna discursos e práticas, porque não são só discursos, são práticas, né? Práticas de trabalho mais interessantes, para a gente produzir práticas de trabalho mais interessantes, nesse sentido que produzam um sentido mais forte de conexão com a sociedade. E existe um problema, Patrícia, no nosso país, que a gente pensa o país da classe média para cima. Muitas críticas aconteceram durante a pandemia, que 50% da população não atendeu o pedido de isolamento social. Eram trabalhadores informais que se ficavam em casa se protegia do vírus, mas não tinha como alimentar a sua família. E é importante destacar isso, né? De que os trabalhadores informais não se adaptaram ao isolamento social exatamente porque eles precisavam trabalhar para comer, não é isso? E acho que não é nem só os trabalhadores informais, que uma parte não saiu, não porque não desejasse sair para tentar a sua renda, mas porque não tinha para quem vender, enfim. Mas como é que você faz um isolamento social mantendo 70% da economia funcionando? Porque era isso de, 70%, em São Paulo, 70% da economia não parou. E aí eu não posso exigir um isolamento. Quem é que trabalha? Quem que produz? Quem é que move a economia? São os trabalhadores, né?
Então, para você manter a economia, você não consegue manter esse isolamento social. Então, não é que as pessoas não aderiram, as pessoas eram obrigadas a irem trabalhar, aquelas que conseguiram manter os seus empregos. Então, acho que é preciso fazer essa diferença de que uma coisa é você dizer, bom, abriram os bares no Rio e lotaram esses bares. Isso é uma escolha. As pessoas podiam ficar em casa e foram, e de fato estavam rompendo o isolamento social. É diferente de você falar os trabalhos, né, a economia está sendo mantida e os trabalhadores precisam ir trabalhar. Eles se aglomeram. Sim, eles estão no transporte público, que é superlotado, não tem como não ter aglomeração. Então, é uma questão de dar condições. Você só faz o isolamento se você tiver as condições para ficar em casa. Nós nunca tivemos isso, nem nos estados que bateram tanto com essa história do isolamento, não foi dadas as condições para as pessoas fazerem o isolamento, não irem de fato ao trabalho. Então, isso não é uma escolha do trabalhador, isso é uma imposição na situação em que se vive. Acho Vivemos que é preciso... atualmente, né? É preciso ter claro isso, não é que os trabalhadores estão doidos para ir trabalhar. Não, eles estão indo trabalhar com medo, estão ficando distante das suas famílias, você pega os trabalhadores da ponta... Por necessidade econômica, né? Exatamente. Então, Patrícia, o medo, inclusive, de perder o emprego emprego. ruim que ele tem, né? Mas que é Vendo pior o cenário ficar do sem país, ele. né? Olhando o cenário do país. Olha, eu tenho Então, mais 5 minutos, a nossa conversa foi muito boa. Estamos quase no final do programa, Franklin. Eu gostaria de ouvir suas conclusões finais, Franklin. Olha, o que eu concluo aqui pelas boas exposições, tanto da Marta como da Patrícia, temos que pensar urgentemente numa outra forma de estruturar a sociedade. Da forma como ela se apresenta, já não estava bom e a pandemia só serviu para aflorar mais ainda as contradições nas quais nós vivemos. Muito bem. Marta e Patrícia, 2 minutos para cada uma, ou 1 minuto e meio, enfim. Mas o que mais importante vocês gostariam de deixar registrado da participação de vocês no programa de hoje? Vocês falaram várias coisas, não tocaram numa palavra que é importante. Há um retrocesso nas garantias do trabalho, né, para quem está trabalhando, a partir da reforma trabalhista que aconteceu no governo Temer. Mas o que mais importante você gostaria de deixar registrado, Marta, para finalizar sua participação no nosso programa? Bom, queria agradecer o convite, é sempre um prazer estar aqui. Agradecer a Patrícia também pela conversa. A gente tem desafios imensos nesse momento e no pós-pandemia, né? O Brasil está numa situação política muito instável, muito complicada. Acho que a gente vai ter que disputar e lutar pela democracia. E eu acho que você tem razão, né, Joel? Tem uma questão de que a democracia precisa estar conectada com as formas de trabalho, com um trabalho que possa acessar todos os brasileiros, com garantias e com uma renda digna, enfim, de trabalho, para que a gente possa ter um país melhor, ter um país que vá se desenvolver e que esse desenvolvimento chegue para todo mundo. Né? Ele não pode ser um desenvolvimento sempre desigual, né? A gente vai ter que realmente pensar, estruturar e disputar isso para que a gente não faça só aumentar a desigualdade brasileira. Patrícia, suas considerações finais. Também quero agradecer muito o convite, dizer que foi um prazer, foi ótimo conversar com a Marta, com o Franklin, com você, Joel, é sempre um prazer poder compartilhar as reflexões. Eu queria deixar aqui como uma reflexão final, um desafio, na verdade, que resgatar uma frase que a Marta falou numa das intervenções dela, que é a história de você não estar sozinho. Então, nesse momento,
buscar as organizações é muito importante. Você sozinho não faz nada, mas nós somos muitos, então tem as organizações sindicais, tem aí a CUFA, tem os movimentos populares, precisa se organizar na coletividade e a gente desmistificar um pouco essa história de que eu não me meto em política. Não, se eu não me meter em política, a tendência é que nós fiquemos nessa situação que nós estamos hoje. Se nós queremos fazer a transformação ela é coletiva, não dá para ser individual, não é uma decisão individual, ela tem que ser coletiva e ela diz respeito, sim, à mudança política. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença da professora Marta de Aguiar Bergamin, da Escola de Sociologia e Política, de Patrícia Toledo, Piartiglieri, economista do DIESE. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, você poderá acompanhar nosso outro programa, Observatório na Brasil Atual, pontualmente às 9 da manhã. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.